Vamos então iniciando o nosso trabalho, o Livro dos Espíritos, parte segunda do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos. Nós estamos no capítulo número 5, aliás, número 4, da pluralidade das existências. E o item que a gente vai entrar hoje, então, transmigrações progressivas, a partir da questão 189. Bom, nós finalizamos então Encarnação em Mundos Diferentes, aquele capítulo que traz para nós ali uma visão em que a gente projeta ali a nossa mente para o universo como um todo, procurando, mundos habitados, a forma como os espíritos vivenciam suas experiências, e nós entendemos que a reencarnação para esses mundos, para espíritos que estão ainda nessa condição de evolução, em que necessita de uma reencarnação para dar sequência ali no seu progresso, é uma lei universal. Então, mundos diferentes que trazem ali graus de evolução também diferentes, e a reencarnação presente em todos. Aqui nesse item agora, bom dia, Didman, nesse item, transmigrações progressivas, como a gente vê aqui o título, transmigração é passar, nesse caso focado na reencarnação, o espírito passar de um corpo para outro. Só que nós estudamos logo no primeiro item, ou na primeira questão aqui desse capítulo, que quando nós falamos no espírito voltar ao mundo material, nós vimos ali 3 conceitos, Então, o primeiro conceito da reencarnação, adotado pela doutrina espírita, não a reencarnação adotada, mas o conceito de reencarnação, em que o espírito sempre volta ao mundo material, continuando a sua evolução sem o retrocesso. Enquanto nós temos a transmigração das almas, que é um conceito mais abrangente, que fala para nós que o espírito reencarna, não importa onde ele vai reencarnar. Às vezes até mesmo a ideia de reencarnar numa pedra como punição acaba sendo aceito em algumas filosofias, especialmente filosofias orientais. Então o espírito pode reencarnar num inseto, pode reencarnar num animal, pode reencarnar numa planta, como sendo ali parte das suas necessidades evolutivas. Esse é um conceito que a doutrina espírita não adota, porque é sempre progressiva. E no caso da metempsicose, que seria exatamente essa ideia que a gente vai abordar, inclusive no último item desse capítulo, Kardec vai explicar. Então, metempsicose, que é a reencarnação tanto para corpos mais evoluídos como para corpos menos evoluídos. Então aqui para nós, nas transmigrações progressivas, ele traz então uma definição bastante clara. Então o espírito pode sim migrar de um corpo para outro, por isso transmigração, porém essa transmigração ela é progressiva. Então ele sempre vai reencarnar visando a evolução e nunca o retrocesso, já que o espírito que ele se desenvolve, que ele elabora-se nesse processo de evolução, ele depende de um instrumento material para que ele possa dar sequência. E se por acaso o espírito humano reencarna num animal, ele vai ter ali uma série de limitações que vão impedir o seu retrocesso, a sua evolução, o seu progresso. Daí então a ideia das transmigrações das almas, no caso de uma punição. Porém, a gente lembra que não é uma questão de punição, mas é fazer com que o espírito, através de determinadas experiências, ele tenha então ali a oportunidade de despertar a consciência. Então não é punir simplesmente por punir. Se nós imaginássemos um espírito que reencarna, um espírito humano que reencarna no corpo de um animal, ele teria ali uma série de limitações estruturais para manifestar os seus potenciais. Inclusive a noção de si mesmo, inclusive atributos morais que não estariam ali disponíveis para que ele pudesse se trabalhar. Agora, no caso, quando nós falamos de uma transmigração progressiva envolvendo provas e expiações, existe um planejamento reencarnatório, experiências que vão fazer com que ele, então,
consiga, né, transformar-se, né, durante essas experiências. Então, por isso, transmigração progressiva, só o título já traz para nós essa série de reflexões. Então, agora nós vamos desenvolver aqui as questões que Kardec, então, vai elaborando a respeito desse tema. Então, na questão 189, a nossa primeira, ele diz assim: desde o início de sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? Então, o espírito desde o início de sua formação. E aqui nesse caso nós consideramos o espírito humano, porque Kardec coloca o espírito com letra maiúscula. Inclusive é importante a gente lembrar lá do início, lá na introdução, quando Kardec então ele faz uma explicação. Ele traz para nós uma explicação. Ele diz que quando o espírito é escrito com letra minúscula, ele fala do espírito como um elemento no universo. Então ele fala sobre matéria, ele fala sobre espírito, então ele está falando ali sobre, né, esse elemento, esse princípio inteligente. Porém, quando ele coloca o espírito com letra maiúscula, ele já fala aqui de uma personalidade humana. E é exatamente que nessa resposta, por isso que é importante que quando a gente faz a leitura, perceber esses pequenos detalhes para que a gente possa compreender exatamente em que sentido essa ideia vem sendo lançada. Então, desde o início de sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades, faculdades morais, faculdades intelectuais, né? Inclusive aqui então, esse próprio nome faculdade, né, durante tanto tempo a única relação que a gente tinha com faculdade era exatamente ali aqueles cursos das universidades. Mas a faculdade, na verdade, significa um atributo, que pode ser um atributo moral, quando ele tem ali a capacidade de julgar, ele tem a capacidade de analisar, como também ali o seu próprio intelecto, a capacidade de raciocinar. Então, desde o início, o espírito dispõe, ele tem à sua disposição, então, esses atributos. A resposta, então, que os espíritos dão é que não, pois para o espírito, como para o homem, também há a infância. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve. Então, nesse primeiro item, nessa primeira questão, a gente depois vai seguir aqui com o texto de Miramês, só para nos ajudar aqui na ilustração dessa questão. A gente vai lembrar, então, do livro Evolução em Dois Mundos. Ali, André Luiz, naquele livro, né, que é tão interessante, só para a gente poder lembrar, o Evolução em Dois Mundos, ele foi desenvolvido através de um fenômeno mediúnico bastante interessante, em que o Chico recebia algumas partes dessa obra, né, por exemplo, os capítulos ímpares, não lembro exatamente se é essa exatamente a ordem, mas o Chico recebia, por exemplo, capítulos ímpares e Valdo Vieira recebia capítulos pares. Depois, então, eles juntaram esses livros e aí, então, o livro ficou pronto. Então, isso era uma forma, né, de não apenas trazer o conhecimento, mas também trazer o convencimento, através do fenômeno, né, naquela época em que ele foi publicado. Mas nesse livro, então, cada capítulo é um capítulo pequeno, mas que trata ali de temas extremamente complexos e importantes, né, que fala sobre a evolução dos seres, das espécies, do espírito. Então, a evolução em dois mundos, evolução no mundo material e evolução no mundo espiritual. Nessa parte em que a gente fala sobre a evolução do princípio inteligente, André Luiz ele vai trazendo para nós assim, parte por parte, de que forma que o espírito vai se desenvolvendo. Quando ele começa a ter consciência de si mesmo, os seus sentimentos começam a elaborar, os seus valores começam a despertar. Ele fala para nós sobre a elaboração do pensamento, porque os seres mais primitivos não têm a capacidade de fazer ali, né, de elaborar um pensamento complexo e contínuo, mas ele faz como os animais, né? Eu até comentei com vocês várias vezes já, trabalhando, né, com a matéria de filosofia, né, e falava sobre como os animais podem compreender, ser ali seres sencientes, né, terem ideia de si mesmos. Então eu conversava com alunos, né, eles falavam assim, né, quando a gente pensa num animal,
O nosso animal doméstico, por exemplo, é aquele quando ele está deitado ali na caminha dele, quando ele está deitado ali num determinado local, bem quietinho, e de repente esse animal está olhando para o nada. Às vezes assim, ouvindo alguma coisa em torno dele, prestando atenção em alguma situação e tal, mas ele está pensando no que exatamente? O que se passa na mente daquele animal? Se nós pudéssemos penetrar na mente dele, qual exatamente o conteúdo que nós perceberíamos? E aí André Luiz traz para nós essa linha de raciocínio, mostrando que os animais eles têm pensamentos fragmentados. Ou seja, eles pensam exatamente naquilo que naquele momento está chamando a atenção deles, ou naquele momento ele necessita de alguma coisa. Depois ele simplesmente muda de sintonia e parte para outra coisa. Diferentemente de nós, que ficamos aqui muitas vezes durante vários dias pensando em alguma coisa, elaborando um trabalho, trabalhando num determinado tipo de sentimento e tudo mais. Então a gente percebe que essa elaboração do pensamento já traz para nós ali uma ideia de todo o percurso evolutivo que os espíritos vão seguindo. Então, quando nós falamos desde o início da sua formação, nós vamos pensando também num princípio inteligente que está também em processo de elaboração da sua capacidade de raciocínio, da capacidade de trabalhar os seus valores, mas ainda numa forma inicial. E, portanto, não dá para imaginar que um ser primitivo, um espírito nessa condição ainda primitiva, tenha a capacidade de raciocínios complexos. Então, por exemplo, para nós hoje, nós vemos que medo, culpa, constrangimentos, são sentimentos que nos pesam de alguma forma e muitas vezes trazem um sofrimento a longo prazo. Muitas vezes até o espírito leva isso de uma existência para outra. Mas naquele começo, o espírito não tem nem valor para poder julgar. Por exemplo, durante uma briga ele matou um companheiro ali, um adversário dentro ali, como mostra, por exemplo, Stanley Kubrick, né, que é o diretor do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Tem uma cena muito interessante, muito marcante, quando ele mostra alguns hominídeos no começo da humanidade, e eles então começam a disputar um determinado lago, né, que é fonte de água para eles. Então tem um grupo de um lado, um grupo do outro, e de repente um começa a pegar ali um pedaço de osso, e ele bate esse osso e percebe que esse osso quebra alguma coisa, e de repente começa a dar aquele insight de que aquilo poderia ser para ele um instrumento de poder, já que se transforma numa arma. E aí então os dois grupos entram em conflito. Então a gente vê ali que naquele momento em que aquele conflito aconteceu, eles estavam brigando por uma poça d'água praticamente. E depois que aquilo aconteceu, ninguém sentiu culpa de nada. O trabalho foi feito, eles recuperaram aquilo que eles queriam, ou melhor, tomaram posse daquilo que eles queriam, os outros ali foram eliminados e acabou. Nos nossos tempos de hoje, não. A nossa mente, pelos nossos valores, pelo nosso entendimento, já começa a trazer ali um efeito diferente a partir daquilo que nós estamos vivenciando como experiências. Até mesmo aquele criminoso que nós vemos, que é aquele criminoso dos mais abomináveis, por exemplo, ele pode não sentir nada diante de uma determinada experiência de horror que ele vivenciou, mas outras experiências sim. Porque aí a gente vai ver já o espírito ainda, embora evoluído intelectualmente, trazendo ainda valores e sentimentos primitivos em processo de trabalho e tudo mais. Então é interessante a gente perceber que, do início até ali, o máximo que o espírito pode chegar, que nós ainda não compreendemos, porque isso diz respeito aos espíritos puros, daqueles que trazem, né, uma envergadura moral e intelectual inalcançável pela nossa mente. Então existe ali um processo de evolução. São degraus que vão sendo ali trabalhados, degraus que vão sendo galgados, conquistados, para que o espírito em cada etapa ele vai trazendo ali um despertar da sua consciência. Então ele vai ter despertar aí de sentimentos, de emoções, de raciocínio, de valores, tudo isso vem gradualmente através das experiências. E daí já dá para ter uma ideia, conforme o próprio André Luiz traz para nós, o tempo que demora para os espíritos seguirem nesse caminho de evolução. Quantas vezes o espírito fica ali durante 3, 4, 5 encarnações para despertar algo muito pequeno.
que vai trazer para ele ali uma condição melhor do que ele estava. Por isso é colocado para nós que o espírito também tem a sua infância. E no começo ele age apenas instintivamente. Isso quando nós falamos do espírito na condição humana. Se nós formos ver o espírito na condição ainda, né, dos reinos inferiores, os espíritos de animais, por exemplo, dá para a gente imaginar quais são as espécies mais primitivas e aquelas espécies mais evolutivas, mais evoluídas. Mas ainda assim, esse princípio inteligente ele vai se desenvolvendo gradualmente através de um processo que nós desconhecemos. Kardec chegou a trazer para nós veremos isso lá nos 3 reinos, que é o último capítulo dessa segunda parte, que ele vai falar sobre a relação que existe entre os seres inanimados, os seres animados, falando de plantas, animais e humanos. Mas ele coloca ali em algumas pequenas questões um tema que é extremamente profundo, extremamente abrangente. Então, quer dizer, dentro do movimento espírita, nós não conseguimos ainda nos organizar para pesquisarmos sobre esses elementos desses reinos. Para isso precisaríamos juntar ali uma equipe de trabalho, colaborando, ou melhor, trazendo a colaboração do plano espiritual para mais esclarecimentos, para que a gente possa, né, criar ali uma ideia mais complexa, mais profunda do que é exatamente a vida nesses reinos inferiores. Compreender os reinos, o reino humano já é difícil, imagina os reinos inferiores. Mas ainda assim nós não estamos falando apenas da vida animal, estamos pensando no progresso dessa vida animal. E é aí que nós vamos encontrar então as transmigrações progressivas. Sempre vai haver o progresso. Bom dia, Sandra. E algo interessante que a gente vai lembrar, cheguei a falar para vocês, né? Trazendo ali um pequeno exemplo, quando eu falava que muitas vezes nós temos ali alguns espíritos que ficam durante muito tempo aparentemente estagnados. É aquela reencarnação em que ele vem ali quase que num estado desperdiçado, seja porque ele vive numa comunidade que não vai trazer aparentemente nenhum tipo de proveito evolutivo para ele, seja numa condição física em que ele se encontra, em que aparentemente ele está no estado quase que vegetativo. Aí nós vamos olhar e vamos falar assim, bom, aparentemente essa encarnação dele foi um desperdício. Mas aí nós vamos lembrar, né, dentro daquela ilustração que eu trouxe para vocês, muitas vezes nós temos alguns alimentos que para que eles possam ser cozidos, eles precisam de muito tempo dentro de uma panela de pressão. Então tem coisa ali, o ovo você cozinha em 3 minutos. Para fazer aquele ovo quente, coisa e tal. Tem carne que você fica durante 2 horas cozinhando. Qual a diferença entre eles? A resistência que um determinado tipo de alimento apresenta com relação ao cozimento. E a mesma coisa nós vamos encontrar alguns espíritos que trazem também ali uma resistência para a sua evolução. Então, mesmo que aparentemente pareça que ser uma reencarnação que não traga nenhum proveito para ele, é aquele cozimento lento que ele vem trabalhando ali elementos da sua personalidade, os elementos da sua consciência, que para nós não é percebido, não é perceptível, porque nós olhamos de uma forma material. Nós vemos ali o organismo que representa aquele indivíduo, mas do plano espiritual nós vemos ali o princípio inteligente sendo trabalhado em determinados aspectos, seja para ele consigo mesmo, através ali do despertar da consciência, seja ele através do meio ou do grupo social onde ele se encontra. Então tudo se encontra em movimento, nada é desperdiçado e nada fica estagnado. Por isso, então, mesmo que o espírito muitas vezes demore muito para sair daquela condição, é uma condição que vem sendo trabalhada. E a gente vai ter que lembrar sempre, né, bom dia, embaixador, que o nosso processo evolutivo, ele não é uma maratona, onde nós vamos ter ali aquele grupo de corredores para ver quem chega primeiro. Na verdade, o que nós vamos encontrar ali é cada um vivendo a sua própria maratona, em que ele vai dosando os seus esforços, em que ele vai trabalhando as suas necessidades, e no momento em que ele cruza a linha de chegada, significa que ele venceu a si mesmo. Mas se nós olharmos, outros corredores chegaram na frente. Parabéns para eles, eles conseguiram evoluir com mais rapidez. Mas outros espíritos não. Outros espíritos muitas vezes precisaram quase que ser carregados. Quase.
porque eles não são carregados, porque do contrário, o esforço não seria deles. Então eles são conduzidos, eles são orientados, eles são sustentados, mas cada passo que é dado é um passo pessoal que é feito. Então nesse caso nós vemos então aquilo que diz respeito a essa infância do espírito, desde o começo, quando ele começa a esboçar os primeiros raciocínios, esboçar os primeiros sentimentos, esboçar a manifestação dos seus primeiros valores. E isso nós vemos claramente fazendo uma comparação entre a vida humana e a vida animal. Para quem tem animal de estimação, vê o animal expressando sentimentos, expressando desejos, expressando raciocínios. Muitas vezes limitado, e é óbvio que é limitado pela própria capacidade, não apenas orgânica, mas do princípio espiritual do estágio em que ele se encontra. Mas ali nós percebemos que ali as coisas começam a ser elaboradas para serem efetivamente manifestadas na condição humana. Porque aí sim o espírito conseguiu atingir um grau de evolução em que isso é permitido, em que isso é possível. Então aqui vemos da infância até a maturidade. Em cada etapa, o princípio inteligente vem sendo elaborado. No primeiro mês aqui ele traz para nós então um artigo, um texto chamado O Despertar. Vamos aqui então a ele para poder facilitar aqui a nossa compreensão, a nossa assimilação. O espírito tem igualmente a sua infância. No início de sua individualidade, portanto aqui ele fala sobre o espírito, aqui, né, o espírito humano, e já fala da sua individualidade. Mas ainda assim essa questão da individualidade fica para nós a dúvida a respeito dos reinos inferiores. Quando exatamente o princípio inteligente se individualiza? No início de sua individualidade, somente tem instintos qual animal. A sua vida é instintiva e ele não tem consciência de si mesmo. Não compreende as leis e a sua condição, é de simplicidade e ignorância. Simples e ignorantes, né? Como lembra o Livro dos Espíritos. Não goza das suas faculdades porque elas se encontram adormecidas. Somente o tempo, nas sucessivas reencarnações, na dor e na violência que recebe de fora e de dentro de si mesmo, é que vai entendendo o objetivo de sua vida. Todos nós que escrevemos do mundo espiritual já passamos por essas fases de animalidade total. Passamos a nos reunir em grupos, em sociedades, instruímos a família e hoje, encarnados e desencarnados, estamos procurando entender Jesus nas suas mais lindas advertências e nos seus maiores preceitos, que têm o poder de orientar e nos levar ao conhecimento de nós mesmos. A vida é uma escola. Os anjos do Senhor são os professores e nós outros os alunos. Queira Deus que possamos estar ansiosos para o aprendizado. Temos no seio da consciência valores imortais em tudo que concerne ao amor. São dons divinos colocados em nós pelo Criador. Por isso são do presente, são intransferíveis. Por onde andamos, levamos o que é nosso e a nossa criação mental. Podemos adivinhar o que fomos no passado pelas nossas tendências do presente, bem como saber o que poderá acontecer conosco no porvir pelo que agora estamos fazendo. Chegou o momento de nos melhorarmos e o Espiritismo ser-nos-á uma força poderosa a nos indicar a estrada luminosa por onde passou o guia maior da majestosa vida de Santo dos Santos, deixando para toda a humanidade novas forças que nos dão o poder de levar a nossa cruz até o fim. Não gozamos da plenitude dos poderes que guardamos no coração, porque eles necessitam ser despertados. Mas a esperança nos confirma e assegura que somos donos desses poderes como filhos de Deus. Basta que os despertemos, nos libertando de todo mal, fazendo nascer o sol da vida dentro da nossa própria vida. É Deus em nós e nós em Deus, como sendo um único ser da glória e da plenitude do amor. Por enquanto, custamos a entender a linguagem
da senda evolutiva da alma. Mas o caminho para Deus é Jesus. E ele já veio e nos deixou o celeiro de todo o entendimento, bastando que entendamos e sigamos a voz do pastor. Na verdade, não nascemos pela primeira vez já sábios ou santos. Não obstante, seremos santos e sábios pelas mãos do progresso, traçado por Deus, sob o comando do Cristo, que não nos perde de vista. A inteligência do homem vai despertando progressivamente de acordo com o seu crescimento espiritual. E rogamos aos homens que façam bom uso do raciocínio, para que não venham a recomeçar o aprendizado em nova existência, tendo a dor como mestra. Então aqui Miramês falando para nós sobre esse processo, sobre, porque tecnicamente a gente vai lembrar, da necessidade que cada espírito tem para ser estimulado para a sua evolução, para as suas conquistas. Mas aplicando isso na prática para nós, todos nós estamos vivendo esse processo. Então, olhando para nós hoje, nessa encarnação, nós temos todas as condições necessárias para alcançarmos mais um degrau dessa grande escada evolutiva que nós estamos subindo. Então nós olhamos a nós mesmos, nós olhamos a sociedade em que nós vivemos, nós vemos experiências vividas pelos outros e ficamos imaginando muitas vezes que desperdício de uma existência. E na verdade o espírito está vivendo aquilo que ele pode, aquilo que ele sabe, aquilo que ele consegue. Vai acontecer que eventualmente ele vai fracassar dentro daquela proposta, mas nunca vai faltar oportunidade para que ele recomece, muitas vezes com a mestra dor, como lembrou aqui Miramês, mas que certamente ali ele será estimulado para despertar os seus valores e despertar também a sua própria consciência. André colocou até que enfim consegui ler uma explicação lógica, não definitiva, até porque nem os espíritos sabem sobre esse início do espírito. Não me conformo, que dizem que fui pedra, madeira, barata, Então, na verdade, Andréa, Leon Denis tem uma passagem em um dos livros dele, se eu não me engano é no livro... Esqueci o nome do livro agora. Mas nesse livro, eu vou lembrar e depois eu falo para vocês. Nesse livro, ele fala sobre... o espírito que adormece na planta, desperta no animal e depois ele flui ali na humana. E fizeram uma adaptação dizendo que o espírito dorme na pedra. O problema do ser, do destino e da dor, lembrei aqui. E nesse livro então ele fala sobre isso. Então essa ideia do princípio inteligente estar vinculado a um ser inanimado é algo que é ilógico, simplesmente porque há necessidade de estímulos para que esse espírito possa evoluir. Mas isso é de um poema que está na Revista Espírita. Isso depois traz para nós. Então é sempre, eu acho que eu lembro qual que é, que você comentou, que é inclusive uma série de poemas, que vai ter uma série de textos que vai trazendo para nós. Então por isso a ideia que a gente tem sempre, de que é uma evolução contínua, a partir dos instrumentos que viabilizam ao espírito essa evolução. Então, no caso da Índia, Sandra, alguns países do Oriente, cheguei até a comentar isso no início, é um processo que eles chamam de metempsicose, em que o espírito ele pode reencarnar em seres inferiores, quando é o caso de uma punição, e seres superiores, corpos superiores, quando eles então estão evoluindo. Mas a doutrina espírita, a orientação dos espíritos, não compreende dessa forma. Então a interpretação feita, especialmente pelos hindus, assim como alguns budistas também, trazem essa ideia, essas interpretações de que o espírito ele vai transmigrando de um corpo para outro de acordo com suas conquistas ou derrotas. Mas para a doutrina espírita o espírito humano sempre será humano. O espírito animal continuará sendo animal. Sempre será não, Ele está na condição humana. Então, estando na condição humana, ele tem que viver como humano, em condições morais e materiais, que são diferentes para cada um. Então, nesse caso, como eu comentei no início, são ali divergências que existem, diferenças que existem entre essas
essas teorias, esses conceitos de algumas religiões. Então nós vamos, por aquilo que os espíritos trazem, até porque muitos desses conceitos são interpretações dos próprios homens. Então, por exemplo, quem disse para os hindus que a coisa acontece dessa forma? Aí a gente vai pegar alguma coisa que foi dita há 5.000 anos, e de lá para cá essa ideia foi se perpetuando. Só que para nós agora, os espíritos vieram dizer, não é assim que acontece. O espírito humano, quando ele desencarna, ele volta como humano em condições diferentes para continuar a sua evolução. Então ele nunca retroage, ele nunca volta, ele nunca perde. É aquela criança, por exemplo, que de 5ª série ele vai para a 4ª série. Não acontece isso. A criança pode ficar durante 10 anos na 5ª série. Em cada ano ela vai aprender uma coisa diferente, até que ela consiga passar para a 6ª. Então nós não voltamos na nossa condição evolutiva, porque não teria proveito nenhum. O que um humano conseguiria aproveitar vivendo como um animal? A não ser ficar ali estagnado na sua evolução. Então a própria lógica nos mostra isso, que isso é simplesmente uma interpretação equivocada que nós encarnados fazemos quando pensamos dessa forma. Próxima questão, 190. Qual o estado da alma na sua primeira encarnação? O da infância na vida corporal. A inteligência, então, apenas desabrocha. A alma se ensaia para a vida. Aí é interessante, quando a gente começa a dar uma olhada agora nas ciências humanas, quando nós vemos assim o estudo da arqueologia, da antropologia, quando nós vemos assim aquelas pesquisas que tentam entender a vida daqueles seres primitivos que viveram há milhares de anos. O ser humano, na condição que nós estamos hoje, ele existe, segundo algumas pesquisas, há aproximadamente 200.000 anos. Então, se nós voltássemos 200.000 anos, nós veríamos um ser humano. Só que esse ser humano, ele, no ambiente onde ele vive, nas condições em que ele vive, ele ainda é movido pelas necessidades mais básicas, mas a sua capacidade de raciocínio já começa a despertar com muito mais fluidez pelo seu próprio estado. Aí a gente vai lembrar naturalmente que quando nós falamos a diferença entre animais e seres humanos, nós fazemos uma diferenciação visual, anatômica. Então você vê um corpo de um ser humano e um corpo de um primata, por exemplo. Ou pegamos aqueles hominídeos do passado e vemos ali as diversas fases de transição. Só que nós não podemos comparar a evolução biológica dos seres com a evolução espiritual. Porque nós não vemos como o espírito se desenvolve, nós não sabemos como ele se desenvolve em termos de formas, mas essas formas então vão tomando ali as características das influências que ele sofre. Um espírito que vai reencarnar num corpo humano, é natural que ele assimile a ideia daquele formato de corpo humano que ele tem. Um espírito primitivo que vai reencarnar, por exemplo, dentro daquelas espécies mais primitivas dos hominídeos, ele vai ter as características físicas daqueles seres. E o plano espiritual tem ali laboratórios que regem essas encarnações e desencarnações para fazer com que esses seres evoluam. Então a gente vai lembrar que no passado as reencarnações eram muito rápidas. Então era ali uma espécie que vivia durante 5, 6 anos, desencarnava e rapidamente encarnava de novo. Simplesmente porque o espírito, nesse estado em que ele se encontra, tão primitivo, ele muito pouco aproveitaria em termos de planejamento no plano espiritual. Então ele volta rapidamente para o mundo físico, para que aqui ele seja estimulado a desenvolver raciocínios, porque esse raciocínio é resultado das suas próprias necessidades. Então ele precisa aprender a se alimentar, a se proteger, a se relacionar, a se reproduzir, a se defender. Ele começa então a desenvolver ali formas que tornam a vida dele melhor. Então esse estímulo, em nome da própria sobrevivência, é para ele também um estímulo do próprio raciocínio. Quando ele começa também a conviver com outros seres e formando essas comunidades, os seus valores também começam. Porque aí então ele vai começar a sentir o efeito do egoísmo, daquele sentimento de fraternidade, daquele espírito familiar que ele acaba sendo tomado também. Então isso desde o início, esse começo é para ele constantemente estímulos, é tomado constantemente por estímulos.
para que depois de um tempo, então, ele comece a ter encarnações mais prolongadas, para que durante esse período ele comece, então, a viver experiências mais elaboradas. Enquanto o instinto é predominante, as encarnações são rápidas. Quando começam a desenvolver valores e raciocínios, elas começam então a ser mais demoradas, mais prolongadas, assim como também aquela fase de erraticidade em que ele no plano espiritual vai sendo trabalhado também, ali novas aquisições, novos atributos vão sendo desenvolvidos. Igual gato, cachorro e outros, né? Pelo menos foi o que eu li em algum lugar. Nós tivemos esse livro, Evolução em Dois Mundos, várias orientações que chegaram naquela oportunidade, né, de amigos do plano espiritual que traziam para nós algumas instruções a esse respeito, lembrando, por exemplo, que nós não vamos encontrar, não é dessa forma que acontece, em que nós temos, por exemplo, né, que um espírito que é um sapo, na próxima encarnação ele foi promovido para tartaruga. Então a coisa não funciona assim. Esse é um processo, mais uma vez, nós não temos nada que fale sobre isso. Portanto, qualquer gente, qualquer pessoa que disser, olha, é assim que acontece, é uma especulação pessoal. Porque esses laboratórios do plano espiritual, a gente lembra, desde a época de Kardec, quando em 1857 o Livro dos Espíritos foi publicado, a maior preocupação que os espíritos tinham era reformar a humanidade, e, portanto, trabalhar com o espírito humano. Todas as demais informações que vieram a respeito da formação do universo, dos reinos primitivos e tudo mais, foi só ali foi só um extra que a gente recebeu para satisfazer a nossa curiosidade. Mas o objetivo principal era e continua sendo trabalhar a humanidade. Como é que nós podemos tirar o foco da evolução moral do nosso planeta, dirigindo toda a nossa atenção para a vida do cachorro? Sabendo que tem tantas provas, tantas expiações, tantas dores no nosso mundo. Portanto, o plano espiritual ainda não elaborou, ou pelo menos não apresentou para nós, nenhum projeto que nos permita explorar esses novos conhecimentos. Primeiro nós temos que entender o porquê que a doutrina espírita serve para nós, seres humanos. E aí nós vamos pensar, né? Quantos são os espíritas no mundo? Quantos são os habitantes do nosso mundo? Nós temos aqui, por exemplo, vamos colocar de uma forma bem generosa, vamos colocar aqui 50 mil espíritas no nosso planeta. 50 mil. E aí então, vamos pensar que 50 mil, deixa eu ver, vamos colocar 50 milhões, vai. Vamos aumentar um pouquinho mais. 50 milhões de espíritas no nosso planeta. Nós temos um planeta com 8 bilhões de pessoas. E esse conhecimento nem foi ainda alcançado, as pessoas nem tiveram noção ainda de qual é a realidade que elas estão vivendo, que elas são espíritos encarnados, que têm ali um projeto de provas e expiações, que as reencarnações permitem essa evolução, simplesmente ignoram tudo isso. Como é que os espíritos vão mudar o foco do aprendizado para alguns privilegiados para aprender sobre sistemas tão enigmáticos, sabendo que tem tanto trabalho para se fazer para reformar a humanidade? Então nós vamos esperar ainda, talvez aí 300 anos, até que a humanidade toda tenha consciência dessa realidade. Não transformar a humanidade em espírita, mas fazer com que cada um entenda que é um espírito imortal, que ele está reencarnado, que ele tem projeto evolutivo, que ele precisa reformar os seus valores. Somente aí a gente vai ter condições de explorar novos laboratórios. É aquela história, né? Olha, dá pra gente estudar aquele curso na faculdade depois que você terminar a sua alfabetização. Não adianta você querer dar saltos que você não está preparado ainda. Né? Mas falar isso para certas pessoas é briga na certa, né? Pois é. A gente tem ainda aquele cuidado todo, né, para lançar. Por isso, André, que é muito complicado quando a gente lança esses temas que são debatidos, que são discutidos, que são brigados até, como você colocou, temas que são extremamente irrelevantes para o objetivo principal da doutrina, que é transformar a humanidade. É a boquinha da água da paz, né? Deixa debater, quer dizer, as pessoas estão brigando para saber se o cachorro virou gato, se o gato virou cachorro, e dentro de casa você tem inimizades, você tem egoísmo. As pessoas ainda não aprenderam a amar e a se amar. E está discutindo se o gato é cachorro, se o cachorro é gato? Percebe a relevância dos temas? Por isso que os espíritos não deram essa atenção.
No futuro nós teremos, por exemplo, veterinários, biólogos, zootecnistas que são espíritas, que dedicarão tempo para estudar tudo isso. Nós teremos botânicos, teremos biólogos que vão estudar também a questão da flora do nosso planeta. Mas primeiro, os botânicos, biólogos, veterinários têm que primeiro fazer a reforma íntima deles mesmos, para depois focar a atenção ali. É muito mais fácil a gente estimular o nosso raciocínio do que estimular os nossos valores. Então fazer a reforma íntima é muito mais complicada do que você se dedicar e se debruçar em cima de livros. Que na verdade isso se torna uma fuga. A fuga da realidade. Qual é a realidade nossa? Uma realidade de provas e expiações. E essas expiações só existem porque nós criamos situações problemáticas para nós mesmos. Então no futuro nós teremos oportunidade de estudar tudo isso. De pegarmos, por exemplo, astrônomos e entendermos ali a vida fora do nosso planeta, de entendermos toda a arquitetura que existe no universo, mas para que você vai prestar atenção fora do nosso planeta se você sequer consegue olhar para dentro de si mesmo? Essa é a grande questão. A gente tem curiosidade de conhecer, só que o nosso propósito aqui não é isso agora. Não agora, pelo menos. Né? Tá ali o embaixador também, daí está na pesquisa, né? Isso aí. A Didima colocou, né, por isso, né, o alerta de Kardec para não fazermos proselitismo, né, só prejudica a divulgação da doutrina. Se irmãos não possuem ouvido de ouvir, né, calemos e esperemos, né, que eles avancem. Né? Não me colocou, ainda não vivemos o tempo da fraternidade entre nós, imagina falar na fraternidade mais ampla, né, com a natureza e com os animais. Né? Então, quer dizer, se a gente conseguir pelo menos desenvolver os nossos valores mais significativos, o nosso planeta já vai sofrer uma grande transformação. E esse é o papel principal da doutrina. Isso ontem, inclusive, a nossa querida Celina trouxe para nós aquela mensagem falando exatamente sobre isso. A gente nunca pode deixar de estudar colocando Jesus no meio como base dos ensinamentos. E por que colocar Jesus? Exatamente porque os ensinamentos que ele trouxe são ensinamentos que vão nos ajudar no nosso crescimento espiritual. Porque do contrário vai ser um estudo intelectualizado. Vamos entender agora quanto tempo tem qual é a idade do universo. Qual a importância da idade do universo se hoje eu estou vivendo uma prova extremamente dolorosa por causa de uma complicação do passado que eu criei? Então não adianta a gente querer criar fugas. E infelizmente o nosso intelecto é a nossa melhor fuga. Porque eu vou passar horas e horas e horas me dedicando em cima de alguma coisa, sendo que essa coisa não me muda em nada, a não ser me trazer uma satisfação pessoal. Então essa é a grande questão. O embaixador colocou, né, nós causamos problemas para nós mesmos e deixamos o nosso íntimo de lado, né? Pois é. É muito difícil a gente olhar para o espelho e encarar a nossa realidade. Então, avançando um pouco mais, vamos lá. Então a gente viu, né, que logo no começo a inteligência vai se desabrochando pelos estímulos que o espírito recebe. Os estímulos da necessidade, da convivência, das circunstâncias, das experiências de modo geral que ele vem vivenciando. A mesma coisa acontece com seus valores, mas o intelecto sempre começa, né? A gente lembra que desenvolver a nossa inteligência é muito mais tranquila, muito mais fácil do que desenvolver os nossos valores. Porque os valores dependem de sacrifício pessoal, o sacrifício de nós mesmos. 191. A dos nossos selvagens são almas no estado de infância? Aqui a gente lembra nessa expressão selvagens. Nós inclusive estudamos na sexta-feira aquele adendo, né, aquele documento que foi publicado na Revista Espírita a respeito das questões de preconceito, discriminação e tal. Então quando Kardec fala em selvagens, é uma expressão que fala daqueles que vivem na selva. São aquelas sociedades ainda primitivas em termos de evolução intelectual, filosófica, etc, etc. Então esses indivíduos, principalmente a gente vai lembrar, né, que no século XIX, muitas e muitas expedições traziam grandes novidades a respeito de comunidades que eram ali, que eram desconhecidas e passaram a ser conhecidas, mas viviam de uma forma extremamente simples, se comparada com a estrutura social, por exemplo, da Europa.
uma Europa pós-iluminismo, com ciência, com filosofia, etc, etc, e de repente você encontra uma sociedade altamente primitiva, extremamente primitiva nesse sentido evolutivo. Esses espíritos que vivem dessa forma são almas no estado de infância? Perguntou Kardec. De infância relativa, pois já são almas desenvolvidas, visto que já nutrem paixões. Então, quer dizer, paixões são desejos, né? Então, a partir do momento em que esses espíritos nutrem esses desejos, a partir do momento em que eles desenvolvem uma capacidade de raciocínio, já mostra que é uma infância relativa. Não são aqueles mesmos seres primitivos de 100 mil anos, de 200 mil anos, mas são seres ali que vivem uma determinada fase do despertar. A gente vai lembrar, por exemplo, que quando você chega numa determinada comunidade como essa, a gente vai encontrar, por exemplo, os aborígenes na Oceania, africanos, sul-americanos, asiáticos. Nós vamos encontrar essas comunidades ainda. Quando a gente chega lá, a gente vai encontrar uma sociedade que, de certa forma, tem a sua estrutura, tem ali a sua cultura, as suas crenças. Eles se desenvolveram da forma como a própria natureza foi estimulando, criando ali as suas próprias crenças, né? Então isso mostra que já é uma sociedade que, embora primitiva, está nesse processo de evolução. Kardec insiste aqui. Então as paixões são um sinal de desenvolvimento? Então esses desejos, porque quando você deseja, você aplica esforços para conquistar esse desejo. Isso tudo é sinal de desenvolvimento? Os espíritos respondem: de desenvolvimento sim, de perfeição, porém, não. São sinal de atividade e de consciência do eu, porquanto na alma primitiva a inteligência e a vida se acham no estado de germe. Então ali estão vivendo, muitas vezes um dia depois do outro, mas já esboçando aqueles desejos. É daí que a gente vai encontrar, por exemplo, os conflitos e guerras que existem entre comunidades primitivas, porque as paixões, o desejo do poder, o desejo da posse, o desejo da sensualidade, são desejos que começam a despertar. E aí a gente vai lembrar também no Livro dos Espíritos, lá das leis morais, quando os espíritos falam sobre a necessidade de controlarmos nossas paixões. Que inclusive numa das respostas os espíritos respondem que a paixão é como se fosse um cavalo desenfreado. Se você não for capaz de controlar, ele sai atropelando tudo. Assim são as nossas paixões. Então muitos ainda estão assim. Sim, nós vamos encontrar, Andréa, hoje nós temos uma sociedade, quanto mais estruturada ela é, mais regras ela acaba impondo. E essas regras são limitações que vão nos controlando. Então, por exemplo, quando você tem uma sociedade que tem um código penal, significa que aquela sociedade sabe exatamente qual é o limite que ela pode agir e sabe o que acontece se ela ultrapassa esse limite. Então mostra que as nossas leis já são sinais significativos de progresso, mesmo que essas leis não sejam ainda tão evoluídas. Nós tínhamos leis do passado, Kardec vai falar sobre isso, também lá na terceira parte das leis morais, falando sobre a lei do progresso, que ele pergunta, né, se a evolução das leis denota a evolução daquela sociedade. Os espíritos respondem afirmativamente. Que sim, conforme as leis vão se modificando, se tornando mais justas, mais humanas, menos brutas, isso é um resultado da evolução intelectual e também da evolução moral daquela sociedade. A nossa sociedade, por exemplo, brasileira, há pouco tempo, nós colocamos aí há 150 anos mais ou menos, nós tínhamos aqui uma sociedade escravagista, em que você tinha nas leis da nossa sociedade o direito de posse do ser humano pelo próprio ser humano. Hoje para nós isso é abominável, embora ainda aconteça de uma forma felizmente cada vez mais rara de acontecer. Mas há 150 anos nós aceitávamos isso com absoluta naturalidade. Matar um escravo, você simplesmente matava ali, você estragava um objeto que você tinha.
Há apenas 150 anos nós mudamos esse pensamento e hoje, toda vez que a ideia da escravidão surge, rapidamente a justiça entra de uma forma absolutamente implacável. Isso mostra que nós evoluímos. Então a evolução de nossas leis, a evolução de nossas culturas, do nosso modo de viver, denota exatamente essa evolução. Vamos aqui, para finalizarmos, um comentário de Kardec a esse respeito, quando ele fala que essas paixões são sinais de evolução. A vida do espírito em seu conjunto apresenta as mesmas faces que observamos na vida corporal. Ele passa gradualmente do estado de embrião ao de infância, para chegar, percorrendo sucessivos períodos, ao de adulto, que é o da perfeição, com a diferença de que para o espírito não há declínio nem decrepitude, como na vida corporal. O declínio e decrepitude é a velhice, né? Que vai ali fazendo com que o corpo... Então ele começa com embrião, infância, ele vai crescendo como adolescente, jovem, adulto, aí ele envelhece e morre. Então Kardec está dizendo que nessa comparação do espírito, que começa da forma mais simples e depois vai avançando para a forma mais evoluída, ele lembra que no caso do espírito não tem a decrepitude, não tem a velhice, a morte. Que a sua vida, que teve começo, não terá fim. Que imenso tempo lhe será necessário, do nosso ponto de vista, para passar da infância espírita ao completo desenvolvimento, e que o seu progresso se realiza, não num único mundo, mas vivendo ele em mundos diversos. A vida do espírito, pois, se compõe de uma série de existências corpóreas, cada uma das quais representa para ele uma ocasião de progredir, do mesmo modo que cada existência corporal se compõe de uma série de dias, em cada um dos quais o homem obtém um acréscimo de experiência e de instrução. Mas, assim como na vida do homem, há dias que nenhum fruto produzem. Na do espírito, há experiências corporais de que ele nenhum resultado colhe, porém não a soube aproveitar. Então, nesse caso, é o espírito que não aproveitou a oportunidade que ele teve de evoluir. Então, Kardec trouxe essa comparação para nós a respeito da evolução. André colocou, eu não entendo como sociedades de milênios, países ao redor de Israel, são todos regime ditatorial, né? Ainda tem leis que matam e escravizam o próximo, né? Então, Andréa, a gente teria que entrar num estudo muito mais profundo da história desse local, das circunstâncias que envolveu esse ambiente, e depois analisarmos de uma perspectiva espiritual, coisa que nós ainda não temos condições de fazer. Então, o que nós vamos observando, na verdade, aquilo que num foco, num determinado ponto do nosso planeta, mostra esse desequilíbrio, nós vamos encontrar desequilíbrios de várias formas em locais diferentes. São todas sociedades milenares. Todos nós somos espíritos milenares. Só que as circunstâncias que nós estamos vivendo vão estimulando em nós ainda aquilo que nós temos de primitivo. E daí dá para ter uma ideia, né, de como nós somos primitivos. Nós vamos encontrar conflitos de várias formas. Se nós pegarmos, por exemplo, nos Estados Unidos, considerados um dos países tecnologicamente mais evoluídos do nosso planeta, mais desenvolvidos e financeiramente também, dentro daquele país as pessoas estão vivendo os mesmos problemas que outras pessoas vivem em outras partes. Então, na verdade, aquilo que nós vemos materialmente é apenas uma maquiagem, porque na essência todos nós continuamos ainda em mundo de provas e expiações. A questão de matar e morrer nós encontramos no mundo todo. Por que isso tudo? Porque é o estágio que nós estamos vivenciando. Então todos nós estamos evoluindo. Conforme nós evoluímos, as nossas sociedades também evoluem. Então isso é importante a gente ver. E quando Kardec fala sobre isso, que o espírito evolui gradualmente, ele está entrando, na verdade, em choque com aquele conceito que fala de que nós temos uma única existência, que é aquele pensamento predominante no Ocidente, principalmente pela influência da Igreja. Porque está escrito lá, na interpretação que fizeram, que nós temos uma única existência e nessa existência nós vamos para o céu ou para o inferno. E a doutrina espírita vem dizer, não.
O espírito precisa de incontáveis experiências reencarnatórias para que ele possa se melhorar. Então, quer dizer, a gente está, na verdade, diluindo aquele pensamento limitado de uma única existência e começando a ter essa ideia de várias existências, né? Mas o que chama a atenção é por que as pessoas têm tanto medo de ver na reencarnação a chave de todos os mistérios que nós vivemos no nosso mundo. Parece que a gente está falando uma coisa abominável, que você é um espírito reencarnado, simplesmente porque textos sagrados são interpretados dizendo que isso não existe. Só que, independentemente de acreditar ou não acreditar, todos nós estamos reencarnados. E nesse caso, né, Andréia, tempo e paciência. Nós não podemos transformar o mundo, mas podemos transformar o nosso mundo íntimo. E esse é o nosso propósito, né? Cada um fazendo o seu trabalho pessoal e, de quebra, a gente consegue ainda irradiar esse nosso progresso para o ambiente à nossa volta. Quando todo mundo começar a demonstrar de fato essa capacidade evolutiva, aí sim o nosso mundo começa a se transformar. Então, meus amigos, é isso. Paramos por aqui na questão 191. Nós vamos para a questão 192 no nosso próximo encontro. E fica assim, com essas reflexões, né? E realmente são temas bastante provocantes, bastante instigantes para o nosso estudo, né? Mas ainda assim nós fazemos uma interpretação limitada de acordo com o nosso ponto de vista material. Agora imagina, André, estudar sobre tudo isso, né, André e amigos, estudarmos sobre tudo isso no plano espiritual, onde ali a visão é outra, o próprio espírito, o próprio aluno tem um pensamento, uma consciência diferente.